Pela primeira vez, nesse total de não sei quantas análises pós-jogos que eu estou fazendo aqui no canal da Torcida Boliviana, eu vou falar de uma vitória. Sampaio! É impressionante, eu imaginei que ia demorar, eu imaginei que isso poderia nem acontecer, claro, né, como um torcedor pessimista que eu muitas vezes sou, mas chegou o dia. Finalmente vocês vão me ver gravando está aqui alegre. A tristeza da maioria também é importante citar, né? Porque infelizmente esse vídeo não vai bater muita visu, diferente do outro, que eu gostaria de agradecer primeiramente, porque conseguimos chegar a um total de 1.000 visualizações. Então, pô, fiquei muito feliz, entre aspas, né? Essa meta alcançada. E eu sei que esse vídeo não vai bater o mesmo, porque eu vou estar feliz comentando uma vitória do Sampaio. Mas mesmo assim, assistam, compartilhe, mande para o pessoal. E, além disso, também gostaria de falar que os outros integrantes da torcida boliviana estiveram presentes no estádio Castelão, infelizmente eu não pude, em que gravaram alguns vídeos e fazendo um conteúdo que vai sair ainda nesses próximos dias, talvez amanhã, talvez sexta-feira. Não se preocupem, eu te dou toda a certeza que vai acabar saindo e vocês vão ficar um pouco por dentro desse primeiro jogo da final do Campeonato Maranhense. Dito isso, vamos às análises. Então, bora lá. O jogo de hoje aconteceu no Estádio Castelão, no dia 29, que foi finalmente o primeiro jogo da final do Campeonato Maranhense. A gente finalmente teve a final, com as semifinais ocorrendo entre Maranhão e Motoclube. E nessa final, a gente tava com algumas expectativas e, claro, com algumas mudanças. Depois do jogo contra a equipe do Botafogo da Paraíba, vocês podem olhar aqui no vídeo o análise pós-jogo, que eu vou estar deixando aqui no card, e ao mesmo tempo aqui está aparecendo na imagem, até perguntando para o pessoal, muita gente esperava um empate ou mesmo a derrota, mesmo sabendo de tudo que aconteceu. De MAC com novo técnico, Sampaio com novo técnico, ambas as equipes desfalcadas, o Sampaio sem contar com muitas das contratações que acabaram chegando, e a equipe do MAC também com algumas alterações, uma equipe também que estava bem mudada, principalmente com a saída do Ronald, que ele estava suspenso, porque eu acho que ele foi expulso ou levou um amarelo no jogo da semifinal contra o Moto, e também sem o André Radija, então ele estava com... as duas equipes vieram muito alteradas para esse jogo. E, claro, teve toda a polêmica fora, porque, né, final do Maranhense envolvendo o Sampaio Corrêa, não pode faltar isso, polêmica, por incrível que pareça. E mesmo diante de tudo isso, as equipes foram escaladas, inclusive a escalação do Sampaio vai estar passando aqui agora nessa imagem. E o que chamou a atenção é que dessas mudanças a gente sabia que o Bruno Baio ia ser o titular. A gente sabia que o Pimentinha ia ser o titular. Eu só não esperava que o Adriano ia voltar e ser titular. Beleza? Tudo bem, perdão as adrianáticas aí, as adrianetes que o defendem, que estão do lado dele, mas é totalmente inesperado. Da mesma forma que o Nadson, no jogo contra o CSA, também foi uma escalação inesperada, porque, né, com todas as motivações, de nunca ter sido escalado, mesmo jogando, nunca ter sido escalado como titular. O Edran sumido e voltou como titular do nada, mas não sei se vai ter continuidade, isso é uma coisa que talvez nas próximas análises eu possa acabar trazendo e vendo o resultado disso, mas, né, talvez o Edrean, esse possa ter sido o último jogo, talvez ele possa ser utilizado, e essas foram as mudanças. Em relação ao primeiro tempo, aí que vem a questão. Primeiro tempo eu tive que escutar pela rádio, acompanhei pela rádio no YouTube, aonde fica um pouco mais difícil porque eu gosto de assistir o jogo. Eu não pude estar presente no Castelão e eu gosto muito de ver o jogo para conseguir ir além daquilo que o narrador está colocando. Mas que foi um primeiro tempo em que o Sampaio conseguiu ter, entre aspas, certo domínio, teve as principais chances, mas quando eu falo também antes, certo domínio, controle, tocou a bola, teve mais posse, mas isso não quer dizer que imprimiu um ritmo que deixou o Mac acuado, que deixou o Mac incomodado. O Mac entrou novamente com um estilo mais defensivo, entrou novamente buscando o contra-ataque, enquanto a equipe de Sampaio teve que propor jogo. Era a única opção. Propor o jogo,
tocar a bola, ter mais controle, e que foi isso que apareceu no jogo de hoje. Porém, a equipe do Sampaio estava muito mais ofensiva. A equipe do Sampaio conseguia estar mais presente dentro do campo de ataque ou no campo de defesa da equipe do MAC. E aí que vem um ponto importante, o festival novamente de finalizações perdidas. O Pimentinha perdendo chances, o Bruno Baio perdendo chances, mas é até tudo bem os dois. O Edrean perdendo chances, o que aí foi maravilhoso, porque simplesmente ele conseguiu, numa saída errada da equipe do MAC, o Pimentinha recupera uma bola, ele recebe sozinho, de cara pro goleiro, perdão, parou, olhou pro goleiro, escolheu o canto e bateu na trave. Simplesmente chutou na trave. E, cara, assim, o que a gente vai dizer? O que a gente vai dizer? E num primeiro tempo que a gente ia perdendo inúmeras chances, alguns torcedores com certeza estavam com aquela sensação, pô, lá vem de novo, lá vamos nós de novo, vai acontecer de novo. Só que dessa vez não aconteceu. No final do primeiro tempo a gente acabou tendo muitas chances, poderia já ter saído com um bom resultado, teve até lance de pênalti, muito discutido, várias pessoas que estavam fazendo a transmissão, seja da TV Sampaio, seja nas transmissões de rádio, disseram que era um pênalti. Eu não vou entrar no mérito dessa questão, entendeu? Não vou entrar no mérito da questão de analisar ou não se foi pênalti ou não, mas ao que tudo indica, e dizendo todas, para praticamente 90%, indicando que foi pênalti, o que poderia ser convertido ou não, isso já é outros 500, mas o Sampaio produziu chances. Isso é um sinal positivo. Já no segundo tempo, não lembro muito perfeitamente se teve mudanças, isso é outra coisa que eu vou colocar aqui para né, caso de corrigindo da equipe do Sampaio, mas o Sampaio nesse segundo tempo ele volta com uma grande surpresa, que é o Mark conseguindo responder. O Mark começando a atacar, o Mark começando a ameaçar, o Mark começando a propor o jogo. E o Sampaio ficou meio que, não em apuros, mas a gente começou a ver o jogo ficar perigoso, o jogo ficar complicado, o jogo começou a ficar, ó, lá e cá, de um lado para o outro, com ambas as equipes tendo chance. E isso acabava preocupando a equipe do Sampaio, principalmente os torcedores, a gente que estava assistindo, porque a gente sabe como é essa situação. Quando algum time começa a apertar um pouco mais a equipe do Sampaio, com a sua fragilidade defensiva, as chances de sair o gol são muito grandes. Seja por falha da defesa, seja por falha do goleiro, seja pela jogada da própria equipe mesmo adversária. Porém, finalmente aos 22 minutos, num chute de Maurício Maranhão, que entra na lista de jogadores extremamente perseguidos, mas que no fundo eu certamente defendo e hoje posso defender. Entendeu? Que ele foi um dos jogadores que, dentro da proposta do Zé Augusto, que entrou com 3 volantes, trabalhou muito bem. Como o Jonathan Varela também, ele se destacou muito. Mas que o Maurício teve um jogo ok. E é importante lembrar que ele nunca joga na posição dele, ele nunca joga de volante. Ele joga de lateral, ele joga de ponta, ele joga de atacante. Meu irmão, já botaram até de gandula. Se duvidar, botaram de gandula, mas ele nunca joga de volante. Na posição hoje de volante, ele conseguiu ter um desempenho bom. Se não foi bom, foi um desempenho regular. Mas ele não foi ruim. Porque todo jogo que ele entra, ele joga mal. Fora quando ele tá na lateral, por incrível que pareça. Mas ele joga mal. E hoje ele foi bem ou regular e conseguiu fazer o gol. Num chute ali próximo na diagonal, não me lembro muito bem se a bola foi respingada para ele, mas foi um chute um pouco de frente em relação ao goleiro, com um pouco na diagonal. No momento do chute, a bola desvia em um dos marcadores da equipe do MAC, o que ajuda muito, porque foi um desvio abençoado, um desvio que teve na hora certa, porque aquele desvio tira o goleiro Moisés, o ótimo goleiro Moisés, da direção da bola e acaba sendo o gol da equipe do Sampaio. A partir dali, o jogo claramente ele fica um pouco mais, uma trocação um pouquinho mais franca, porque o MAC tinha que buscar o resultado. E isso abriu chances para o Sampaio tentar avançar mais. O Sampaio também teve outras chances de conseguir até mesmo fazer o 2-0. Enquanto a equipe do MAC tentava chegar, tentava pressionar, não conseguia com muita precisão. Os jogadores que não estavam na partida pelo lado do MAC fizeram falta, ainda bem.
E com isso o MAC, mesmo tentando e propondo, indo atrás desse resultado, e o Sampaio nos contra-ataques tentando fazer o segundo gol, mas não conseguindo, muito por decisões erradas ou muito novamente por problemas na finalização, acabou que o Sampaio conseguiu o bom resultado e quebrou vários tabus de uma vez só. Estávamos exatamente 2 meses, quase 2 meses, um mês e meio, sem uma vitória. A última vitória tinha sido contra a equipe do Imperatriz, se eu não estiver enganado, 2-0, 3-0, pelo Maranhense, semifinal, antes daquele enrolo todo. A última vez que a gente tinha marcado gol fazia um mês, que foi contra a equipe do Figueirense, no jogo onde a gente fez até, inclusive, aquele vídeo, né, um vlog no estádio, que foi o gol também no último lance, não me lembro o autor do gol. E a gente também, ao mesmo tempo, finalmente, esse é o melhor de todos os tabus, quebrou o tabu de exatos 8 ou 7 anos sem vencer a equipe do MAC. A última vitória tinha sido em 2016 pelo Campeonato Maranhense, uma vitória que foi de 3-2. Essa vitória indica possíveis melhoras do elenco, e taticamente e futebolisticamente do Sampaio Corrêa? Talvez. Isso quer dizer que a partir de agora a gente tem que estar com um otimismo total? Não. O Sampaio continua sendo uma equipe limitada. O jogo em si, fora essas questões que eu coloquei, foi um jogo muito morno, foi um jogo muito fraco. As equipes poderiam produzir mais. E o Sampaio, que conseguiu chutar mais a gol, acabou chegando mais, né? Chutou mais e conseguiu o resultado. E conseguiu o seu objetivo, que era marcar o gol. Mas ambas as equipes produziram muito abaixo. E o Sampaio continua demonstrando as suas claras limitações, as suas claras dificuldades. E isso é um grande sinal que a gente precisa melhorar. Claro, com a equipe desfalcada, tudo, mas que a gente precisa melhorar, que a gente precisa das contratações. Logo, não é para ser otimista. Isso quer dizer que também vamos vencer o Campeonato Maranhense? Não. É 1-0. O campeonato está totalmente em aberto. O MAC tem grandes chances e tem as possibilidades de virar. E se virar também não vai ser algo que você deva ficar, meu Deus, isso era impossível. É só 1-0. É um placar que é possível de reverter. Isso quer dizer que não é para a gente comemorar? Não. Vamos comemorar, comemorar mesmo. A gente estava muito tempo sem vitória. Então, fim de semana está chegando aí, ou melhor dizendo, feriado está chegando aí, e a gente tem que estar feliz com essa vitória, porque a gente sabe o quanto era incômodo esse tabu, o quanto era chato esse tabu e aguentar os rivais zoando a gente, principalmente se tratando da torcida do MAC. Então, é isso. Muito obrigado a você que assistiu até agora. Se inscreva, deixe o seu like, comente também se você concorda, se você discorda, fique à vontade para você falar o que você bem entender sobre o que foi essa partida. E também compartilha para a galera, manda para outras pessoas que não assistiram o jogo, ou mesmo para os torcedores bolivianos que não conhecem o nosso canal, que não conhecem o trabalho que a gente está fazendo, a gente está voltando agora com tudo no YouTube, e que principalmente busca outras pessoas que falem também do Sampaio. E se você está buscando isso, aqui é o seu lugar. Então é isso, valeu, um beijo, falou.